Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo eu vou falar sobre um novo plugin da Sonable, o Smart Gate. O Smart Gate, como o próprio nome sugere, né, é um plugin de gate, um plugin que vai abrir e fechar o som para você evitar de barulhos de fundo, né, barulhos de vazamento fora do contexto ali da sua track. O gate ele serve para cortar esses sons. A Sonable, para quem não conhece, é uma empresa austríaca que vem desenvolvendo plugins de altíssima qualidade, trazendo bastante inovação, como inteligência artificial, para dar ali o primeiro pontapé numa equalização, numa compressão, limiter, reverb. Aqui no canal do Som Binário eu já falei sobre alguns plugins da Sonable, dá uma olhada aí. Esses plugins vêm me ajudado muito no dia a dia aqui no meu home studio. E o lançamento mais recente da Sonable é o Smart Gate. Eles possuem, né, algumas linhas de plugin, tem a linha de plugin Smart, que são os plugins mais completos, mais profissionais, e tem a linha Pure, que são plugins mais básicos, mais direto ao ponto. São plugins extremamente poderosos, mesmo sendo na linha mais básica, entendeu? E os plugins da linha Smart, cara, são de tirar o fôlego, velho. Tem tudo que a gente precisa num plugin, a interface gráfica é impecável, performance, né? E claro, a qualidade de som obtida é sensacional. Ao contrário dos gates convencionais, que enxergam apenas a parte de dinâmica, amplitude do som, e você consegue definir ali o corte e a abertura do som através de amplitude sonora, aqui no Smart Gate, além de ele fazer isso, a fazer o que os gates convencionais fazem, ele ainda consegue enxergar outros parâmetros, ele consegue reconhecer o que é o hi-hat da sua bateria, snare, bumbo, ele sabe reconhecer o que é o contrabaixo, o que é uma guitarra, o que é um vocal. Isso já muda todo o cenário, porque ele reconhece também as frequências e as características dos instrumentos. Aí a gente já deu um passo bem avançado em comparação aos outros plugins de gate. Vamos lá, eu tô aqui com um exemplo, eu vou dar um play aqui rapidamente para vocês ouvirem o contexto inteiro e vamos aplicar o gate aqui em algumas tracks e utilizar alguns recursos inovadores que não dá para fazer em outros plugins. Eu vou resetar aqui o que eu já tinha feito, tá, galera? Pra gente fazer aqui do começo, você vai escolher aqui, é um kick. Vamos escolher um kick aqui. Quando você escolhe o profile, ele automaticamente entra em modo de leitura. Os outros plugins, né, o Smart Comp, o Smart Limit, o Smart EQ, o Smart Reverb, eles têm um botãozinho verde que você clica, né, tipo esse aqui, tipo Smart Comp. Você escolhe o profile, kick, e aperta aqui e dá o play. No caso aqui do Smart Gate, você já escolhe direto, tá, o kick e dá o play. Beleza. Vamos ver aqui antes como que estava sem o gate. Ele acerta aí, cara, 90%, 95% das vezes, mas em muitos casos você vai precisar adequar a configuração desse gate ao seu material de áudio, tá? Pra você... E os controles são bem básicos, bem simples mesmo. O plugin ele é super complexo, mas com extrema facilidade de uso. A gente tem controles aqui do Threshold, que é esse primeiro controle, Release e Attack, e aqui é o controle de Hold, que já é clássico também, e dois controles diferentes que a gente só vai ver nesse plugin mesmo, que é o controle de Level Bias e de Tolerance. À medida que eu for utilizando o gate, eu vou explicando aqui os controles, tá? Beleza. Então aqui na tolerância, você vê que ele consegue detectar ainda os sons de fundo, né? Você fica com mais espaço. Então você vai ajustando aqui até você achar um valor que combine aí com a sua configuração, com o seu material de áudio, né? Então, quanto menos essa tolerância, mais brusco vai ficar o threshold. Vai ficar aqui 67% de threshold aqui, vai ser 63%. Se eu vir na tolerância aqui, ele vai tolerar esses vazamentos um pouco, né? À medida que eu vou discando aqui esse fader. Agora a gente tem o controle de Level Bias. Então o Level Bias, à medida que você vai subindo, ele vai ficando mais dependente dos transientes de áudio, né? À medida que você for descendo, ele não fica tão dependente dos transientes. Ele não usa os transientes para detectar
onde ele vai abrir e vai fechar. Isso aqui é excelente, por exemplo, em vocais, saxofone, instrumentos com sustain mais alto. No caso de bateria, é interessante a gente subir o level bias para refinar mais ainda esse processo de gate. Então, à medida que eu vou subindo no level bias, é meio que autoexplicativo. Você vai mexendo, olha pro gráfico, o gráfico do plugin, ele explica pra você o que tá acontecendo com o seu som. Ó, subiu o level bias no máximo, então ele ficou bem ajustado aos transientes do kick, ó. Ele tá bem justo, tá fazendo um gate bem justo no kick, mas tá muito, então eu vou diminuir um pouco, pra ele não ficar tão dependente dos transientes, né? Conseguir aqui um gate perfeito. Então a gente tinha isso aqui antes. Eu vou mostrar algumas funções que um gate convencional analógico em hardware ou em plugin dos dias atuais não fazem, e é uma exclusividade aqui do Smart Gate. Por exemplo, eu tô numa situação aqui nessa bateria e eu não tenho os tons, cara. E as únicas vezes que esses tons aparecem é através dos overheads aqui. E essa bateria foi gravada sem os microfones de tom, né? Eu vou dar um play aqui só nos overheads e vou botar aqui onde tem a virada. E o que eu fiz? Eu peguei esse overhead, dupliquei esse canal, aí tem outro canal aqui, e coloquei o nome de tom, que vai ser meus tons. E nesse canal, eu abri aqui o Smart Gate, vou desligar aqui, né, vamos ouvir, ó, a gente tem um... a gente só tem o overhead inteiro. Só que se eu pedir pro Smart Gate enxergar os tons, ele vai eliminar tudo que tem nesse overhead e só vai abrir quando os tons tocarem. Olha só que maravilha. Ou seja, ele não detecta só volume, ele detecta um instrumento em si mesmo, ele sabe o que é um tom. Então a gente tem isso aqui. Quando chegar na virada, ele vai abrir os tons, ó. Perfeito, né? Aí eu só venho com o processamento aqui depois, para trazer um pouco mais de grave, de cola mesmo para esses tons, né? Tô trazendo aqui mais agudo aqui para os tons, um pouco de grave e tal, abrir mais a imagem estéreo. Mas o principal tá aqui, galera. Olha só que bacana, eu não tinha as tracks dos tons, eu tinha que fazer isso manualmente, cortar e tal, ia me dar muito trabalho. Aqui com apenas um clique, eu só selecionei os tons aqui, tá pronto, né? E adequei aqui ao meu material. E consegui deixar o tom dessa bateria bem bacana. Sem os tons. Os tons só dos overheads. Agora os tons separados pelo Smart Gate. Agora a gente ganhou peso nesses tons. Esse baixo também eu tô usando para deixar ele mais sequinho, cara. Tava dando um cliquezinho, aumentei aqui o ataque. Presta atenção que ele tem um chiadinho, né, que é da gravação mesmo, e eu consegui até eliminar esse chiadinho que tá no baixo, ó. Vou ligar aqui o Smart Gate, vamos fazer um A e B. Presta atenção, coloca um fone de ouvido ou ouça nos seus monitores de referência. Logo aqui embaixo do gate, a gente tem uns controles bem interessantes, que é de filtragem, para você filtrar as frequências que você quer eliminar do gate ou que você quer enfatizar. E logo aqui a gente também tem o controle de impact, que seria tipo um dry wet, né? Um controle de mix do seu gate, que é bem útil também. Vou mostrar aqui uma tarefa que ele me foi muito útil aqui nos overheads. E aqui no caso, por exemplo, para eliminar essa sujeirinha aguda, eu coloquei aqui o valor para cima dessa frequência aqui, né? Você pode selecionar aqui as frequências, né? E à medida que você sobe isso aqui, você vai suprimir mais esse som dessa frequência. E à medida que você desce, ele vai ignorando essas frequências no gate. Mas no caso aqui eu não quero ignorar, eu quero que ele suprima bastante esses agudos que eu não quero que apareça. Então fui bem radical aqui, eliminando uma parte do contrabaixo que não precisava. Agora eu vou mostrar uma situação muito comum
que muitos produtores e engenheiros de mixagem arrancam os cabelos para resolver e muitas vezes nem resolve, ainda mais se o cara não tiver muita experiência e conhecimento, que é os vazamentos dos hi-hats dentro da snare. Acontece muito isso quando você tá gravando ao vivo, e é bem comum, claro, existe técnicas. Se você é aluno do Fórmula de Mixagem, dá uma olhada aqui nessa aula, resolvendo vazamentos de alta frequência. Eu vou mostrar aqui um pouco o que isso aqui faz, né? Não vou ensinar porque senão o vídeo vai ficar muito grande, porque o foco aqui é o Smart Gate, tá? Mas vocês vão ver o tanto que isso aqui ajuda junto com o Smart Gate, agora ficou tudo muito mais simples. Então tem uma bateria aqui, cara, que ela é bem porrada e tem muito vazamento. Olha a situação desse snare, vou desligar todos os plugins. Vou ligar o processamento. Limpa, né? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Primeiramente, eu vou resetar tudo para fazer na tela de vocês, para vocês verem quanto que é fácil mexer nesse plugin, tá? Ele parece ser difícil, tá? Porque tem uma interface mais futurista, mas não, gente, essa interface é super ergonômica, de fácil uso, não tem aquelas frescuras de plugin que tá tentando imitar algum hardware analógico, não tem por que fazer isso em 2023, né? A coisa tá andando para frente até que enfim. Vamos lá. Vou resetar aqui tudo e vou pedir para ele detectar a minha caixa aqui. Vamos lá. Beleza, já foi. Olha como o level bias é útil. Eu vou aumentar o valor. Ele vai vestindo a onda sonora e deixando bem tudo muito justo, tá? Se eu diminuir, né, o gráfico e o som já fala por si só. Só que tá vazando muito hi-hat ainda para snare. Agora vai entrar aqui esses controles aqui de filtro, que eles vão estar ocultos aqui, tá? Você vai clicar nessa setinha e vamos ver aqui o analisador de espectro onde que a caixa tá batendo, os agudos e os médios. Então vou fazer aqui um crossover, botar os crossover aqui, esse crossover aqui, beleza. Então no caso aqui eu vou subir só um pouquinho esse valor. Agora vamos dar uma olhada aqui no hi-hat também, no hi-hat que tem muita coisa cobrindo ele, e eu quero esse hi-hat mais focado na mix para eu poder equalizar e comprimir e deixar ele mais justo na mixagem, mais definido. Então eu tenho isso aqui. Vou ligar. Antes, agora eu tenho os hi-hats mais focados, né? O que eu fiz aqui? Pedi para ele detectar os hi-hats, vamos resetar aqui rapidamente, para você ver como que é fácil, né? Botar aqui hi-hats. Pronto, ele detectou, mas ainda estou ouvindo muito vazamento. O que eu vou fazer? Eu não quero isso aqui. Vou eliminar um pouco. É isso. Agora eu posso usar aqui o Impact, ó. Antes, tenho o hi-hat mais focado aqui, né, e posso trabalhar melhor nele nessa mixagem, tem uma bateria muito melhor.
Vamos dar uma olhada aqui no vocal agora, o que ele pode fazer aqui no vocal, que tem bastante vazamento. Pavement steaming in the August heat, we pull up to a bar on Castle Street. Beleza, né? Com o processamento que eu fiz aqui. Passenger side, my usual post, taking over the wheel so you can light a smoke. Mais uma vez aqui, né? Explorando aqui os filtros aqui, que é muito útil. Eu consegui eliminar bastante vazamento também durante a performance, tá? Não tudo, porque são vazamentos de som ao vivo mesmo, tá? Ele entrou no microfone, mas mesmo assim ele ainda consegue filtrar um pouco, cara. Olha só. Vou pegar aqui um trecho mais longo. Everybody seems to know your name, and I'm basking in the light of small town fame. And who knows a party off racing, driving wherever you go, I'm down for the ride. Built up. Everybody seems to know your name, and I'm basking in the light of small town fame. Man who knows a party off racing, driving wherever you go, I'm down for the ride. Built to be young. Essas trilhas tipo vocal, saxofone, um solo de guitarra, você pode usar o level bias, né, diminuir o level bias para ter ainda mais continuidade desse som. Quando esse som estiver morrendo, o gate não ficar cortando, sabe, as caudas dessas notas que ficam dando fade out. Quando for trilhas mais percussivas, mais transientes, você vai subindo o level bias para deixar ele mais justo. Ele vai vestir mais, né, os transientes. E assim, dá para usar de diversas formas, cara, isso aqui para várias outras utilidades. Por exemplo, eu tenho um loop de bateria aqui. Esse loop de bateria, ele tá todo mixado já, não tem como separar as coisas. Mas se você for criativo, você consegue criar uma outra bateria com essa bateria ou até usar os mesmos timbres e tal. No caso, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse loop de bateria e passei o Smart Gate e pedi para ele detectar só o kick. E vim aqui, cara, nem me interessa muito esse kick, eu vim com o Slate Trigger e botei outro kick aqui, tá ligado? Outro kick, a mesma coisa eu fiz pro snare. A gente tinha isso aqui, ó. Um loop de bateria normal. Eu pedi pra ele aqui, ó, detecta só o kick. Separa só o kick aqui desse material. Ele separou só o kick. Pode estar da mesma altura, o kick pode estar mais alto do que a snare. Ele vai separar só a snare. Ué, o som tá diferente. Sim, eu não quis aquele som de caixa. Vim aqui com o Slate Trigger e escolhi uma outra caixa, tá? Fiz a mesma coisa pro hi-hat, só que no hi-hat eu pedi só pra ele separar o hi-hat. Deixei só essa frequência aqui, ó. Suprimi as outras. Ajustei tudo certinho. E agora eu vou somar as baterias que eu fiz o replace. Olha só que interessante. Isso aqui, gente, é só um exemplo, tá? Do que você pode fazer, tá? Com esses recursos. Eu tô numa situação aqui onde a snare tá muito alta nos overheads, né? Foi gravado ali com os microfones muito próximo do kit, né? Não tão alto, uma sala que não tinha muito pé direito, né? Os overheads acabou pegando muito snare. Ele tem um controle muito legal aqui chamado Mode Ducking, né? Ele pode ser gating ou ducking. O que vai acontecer? Se você isolou só a caixa e você botar o modo ducking, ele vai eliminar a caixa, né? Vai ficar um ducking fantasma, olha só. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aqui, ó. O modo gate normal. Beleza. Só que se eu clicar aqui em modo duck, ele vai inverter. Vai ficar os vazamentos no fundo e eliminar a caixa, ó.
eu tirei a snare do meu overhead. Eu não quero eliminar totalmente essa snare, tá, sacou? Então a gente vai vir aqui no Impact e vai diminuindo. No contexto, dependendo do seu objetivo, pode ser muito útil. Então a gente tem esse controle de duck, é muito legal. Ele aceita sidechain externo, tá? Clicando aqui você pode ativar o sidechain externo dele. Um modo de detecção também é muito importante. Você pode detectar só os sides de um material de áudio, se você estiver trabalhando numa fonte estéreo, né? E deixar os mids ou focar só nos mids e tal. E também ouvir a diferença do sinal, né? Só o sinal processado clicando aqui, né? Que é um delta, muito bacana também. Tipo, por exemplo, aqui no kick, que já tá com gate. Então, são controles que você pode usar de forma criativa também para criar algum efeito e tal. E o plugin você pode usar por 30 dias de graça, tá? É só entrar no site da Sonible, o link vai estar na descrição, fixado nos comentários também, onde você pode lá no site baixar a versão trial e testar por 30 dias. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, não compra. Simples assim. Então é isso, até o próximo vídeo.